Amém. Amém. Capítulo 3 de Marcos, leitura pública. E outra vez entrou na sinagoga, estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, estava observando ou se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão sã como a outra. Tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e de além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse a seus discípulos que tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse, porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se lançavam sobre ele para lhe tocarem. Então, a primeira coisa aqui é que ele entra na sinagoga, né? E aí lá na sinagoga tem um homem de mão mirrada, e aí as pessoas que estavam ali, os judeus, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, observam ele e, em vez de estarem observando as maravilhas que ele estava fazendo, mostrando o poder de Deus, estavam mais preocupados em acusá-lo, em vez de se preocupar com as pessoas que estavam ao redor deles, que estavam passando por várias, em vez de ter misericórdia, em vez de amar ao próximo como a ti mesmo, estavam mais preocupados em como condenariam a Jesus Cristo e desonrariam a ele e blasfemariam contra ele e etc., do que com efetivamente falando o reino de Deus, do que como efetivamente falando com as pessoas que estavam ali sofrendo muitas coisas. Eles não estavam preocupados com essas coisas, isso machucou a Jesus Cristo. Uma das coisas que eu estava pensando esses dias e vendo outros textos é exatamente isso, como esse, por exemplo, houve alguém que mostrou fé a Jesus Cristo, mostrou que tinha fé, né? Estou falando de um texto muito específico, que era quando o centurião falou para Jesus Cristo: não precisa nem vir aqui, porque pelo seu poder, de onde estiver, é uma ordem que vai ser feita, assim como eu tenho servos que fazem o que eu faço, né? Que eu falo, fazem o que eu faço, fazem o que eu falo, assim também é o Senhor. E aí Jesus Cristo se maravilha com isso, né? Você vê como que as coisas, as nossas atitudes se surpreendem positivo ou negativamente a Jesus Cristo. Aqui ele fica condoendo-se da dureza do coração das pessoas, né? Interessante isso, pensar sobre isso. Enfim, que na verdade não estão nem aí. O céu, o inferno, se está sendo curado, se não está sendo curado, acho que ele mantém o controle. O controle, os status, querem dominar sobre os outros e manter os status dele frente à nação, né? Amém. Enfim, isso dói no nosso Deus. Me perdi um pouco. E aí ele sendo oprimido pelas multidões. A multidão, entretanto, ia atrás de Jesus Cristo. Muitos por conta de ver os milagres, os sinais, os prodígios, mas não necessariamente porque criam. Iam para poder ver o que Jesus Cristo estava falando, iam seguindo porque reconheciam o poder dele, porque era manifesto ali, né? E muita gente quer ver esse tipo de coisa. Quantas pessoas não vão para ver, por exemplo, o mágico que vai no circo para ver o mágico, né? Porque as pessoas se encantam com esse tipo de coisa e querem lá ver. Existiam esse tipo de pessoas seguindo a Jesus Cristo, existiam aqueles que queriam absorver da sabedoria dele, e existiam aqueles que criam efetivamente falando nele e estavam seguindo ele, seguidores de Jesus Cristo, né? Tudo isso estava dentro dessa multidão. E para que a multidão não o oprimisse, ele precisava ter sempre um barquinho junto dele ali, para qualquer coisa ele ficar no barquinho, se afastar um pouquinho da terra, as pessoas ficarem ali na terra absorvendo da sabedoria de Jesus Cristo, ouvindo o que ele tem para dizer, observando o poder dele, e ele não ser, nesse caso, esmagado e oprimido. Até porque poderia ter nesse meio pessoas querendo atacar, como já aconteceu. Como aconteceu. Apesar que ele se oculta e sai no meio de todo mundo. Sim, né? Um barquinho para garantir. Exatamente. Até porque o barquinho é para eles somente. Uhum. Os discípulos estarem preparados. Uhum. Exatamente. Porque, aqui eu tinha lido, porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se lançavam sobre ele para lhe tocarem. Ou seja, não era necessariamente porque eles acreditavam em Jesus Cristo, mas porque eles queriam ser curados do mal que eles carregavam neles mesmos, né?
E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E eles o ameaçavam muito para que não o manifestassem. E subiu ao monte, chamou para si os que ele quis e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar. É só uma observação sobre isso aí, que deixa passar, que muita gente fala que você não pode ficar ameaçando, né? Uhum. Fala pro seu filho. Não faz isso não, mas Jesus não tinha problema nenhum em ameaçar os demônios. Em ameaçar os demônios. Ou qualquer um que fizesse ou pudesse fazer qualquer coisa contrária à vontade de Deus. Exatamente. Então a ameaça, ela é cabível, na realidade, inclusive se a gente pode considerar uma ameaça, um aviso, qualquer uma dessas situações é cabível, para que não seja feito o errado, né? Isso. Para impedir o errado. Um escalonamento. Primeiro tem uma proibição, não faça isso. Depois tem a ameaça, se você fizer, tal coisa. Depois tem a punição. Exatamente. E a ameaça é o aviso com a punição já a caminho, né? Exatamente. Então, Jesus Cristo mesmo ameaçava muito, inclusive, para que não o manifestassem. Tinha um propósito ali na ameaça dele, não é uma ameaça segundo a própria vontade do homem, né, nesse caso, né, era uma ameaça para que não manifestasse, não atrapalhasse com os planos de Deus, a própria obra de Deus. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandassem a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananita, e a Judas Iscariote, o que o entregou. E foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Esse Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo. O que, para mim, fica muito evidente, porque diziam: tem espírito imundo, né? Diziam isso de Jesus Cristo. Que pelo poder de Beelzebul, ele fazia os milagres, os sinais, os prodígios e perdoava pecados e salvava a vida das pessoas, né? Por eles dizerem que o que acontece quando Jesus Cristo ele vem como homem, tudo que ele faz pelo poder do Espírito Santo de Deus, que é manifesto através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus e ele tem todo o poder. Quando ele é reunido a Deus Pai, é dado a ele todo o poder no céu e na terra. E aí ele tem todo o poder novamente. Enquanto homem, para que a gente também entenda que a gente pode fazer as mesmas coisas que Jesus Cristo, o poder não vem do homem Jesus Cristo, vem do Espírito Santo de Deus que está em Jesus Cristo e que é manifesto através de Jesus Cristo. E assim a gente sabe que nós também temos o poder que o Espírito Santo, que habita no que é salvo, pode também executar as mesmas obras. Hoje a gente entende que ele vai fazer sinais e prodígios? Não, mas, por exemplo, o dom de falar o Evangelho de Jesus Cristo, de levar a vida eterna para as pessoas, esse a gente tem. E esse a gente manifesta através do poder do Espírito Santo. Porque não somos nós que falamos, quando a gente vai às ruas falar com as pessoas, quem fala é o próprio Espírito Santo com aquela pessoa. Né? A gente usa a palavra de Deus para poder mostrar para a pessoa o Evangelho de Jesus Cristo. Então todo o poder está no Espírito Santo de Deus, que nos revela a verdade e revela para essa pessoa que está ouvindo. A quem quiser endurecer, endurece, a quem quiser revelar-se, revela-se. Né? Quem tiver o coração para poder
absorver, observar e receber Jesus Cristo, essa pessoa é aberta os ouvidos e os olhos. Aquele que não. Então, com esse poder dado pelo Espírito Santo de Deus, que é o poder, a autoridade da palavra de Deus que está em nós, porque nós temos o Espírito Santo em nós mesmos, é através desse poder que a gente liberta as pessoas das suas enfermidades, que liberta dos seus demônios, que limpa a pessoa dos seus pecados e dá a esta pessoa a vida eterna. Não tem poder maior do que esse, na realidade. Enfim, restituir uma mão mirrada para alguém não é nada. É quando o próprio Jesus Cristo falou que se seu olho te escandaliza, arranca ou joga ele fora. Se sua mão te escandaliza, tira ela, corta ela e joga ela fora. Porque no final das contas, a mão mirrada não serve de nada. A grande questão é a vida eterna, onde que nós vamos estar. Ou na morte eterna. E aí o ponto é que, então, qual é o Espírito que está em Jesus Cristo? É o Espírito Santo de Deus. Não é o Espírito de Satanás, não é o Espírito de Beelzebul. Então, se fala para ele, tem espírito imundo, está falando na verdade que o Espírito que está dentro dele, que é o Espírito Santo de Deus, é um espírito imundo. Assim como quando olham para a gente, se falarem você tem Beelzebul, você tem Satanás, e é pelo poder dele que você fala, na verdade estão blasfemando contra o Espírito Santo, por conta do Espírito Santo estar se revelando através da gente na palavra de Deus. Eu posso estar falando coisas erradas, como Pedro falou em algum momento, e eu estar... Eu não sei se é bem isso, não. Porque ele fala assim, ninguém pode roubar os bens do valente entrando, se primeiro não amarrar o valente. Então, o valente é o próprio Espírito Santo. E ele está dizendo que ele quer roubar o mérito, roubar aquilo que é o Espírito Santo. E a ação do Espírito Santo, que é a obra de Deus, que você falou bem aí, ela não é só isso, só falar isso. Ela é principalmente a revelação da própria palavra de Deus. À medida que a pessoa fala, vem ouvir, manifesta-se através do Espírito Santo a possibilidade de ela aceitar ou não. Jesus Cristo, ele, nesse momento, é a própria revelação da palavra de Deus. E é a palavra, o verbo se fez carne. Então, quando alguém nega ou acusa a ele de mentiroso, está negando o próprio Espírito Santo. Nesse caso, todo mundo que nega a Jesus Cristo blasfema com o Espírito Santo. Até hoje. Se você pregar o Evangelho, ele não precisa me xingar. Ele não precisa dizer, se ele negar a ação do Espírito Santo, ele já blasfema com o Espírito Santo. Por exemplo, você prega o Evangelho, o cara diz que não é de Deus. Por exemplo, ele já está negando, tentando amarrar o Espírito Santo, isso é aprisionar o Espírito Santo. Mas, enfim, primeiro, o que eu entendi foi que eu falei exatamente isso. Mas ainda assim, beleza. A grande questão é que quando a pessoa não está indo contra mim, não quis dizer contra a minha pessoa, porque contra a minha pessoa nada importa. É o que Jesus Cristo próprio falou. Ele não falou sobre ele. Ele falou que vão blasfemar contra ele. E que isso não tem... Um monte de gente falsifica e expulsa demônios. Entendeu? Tinha um sujeito na Bíblia que expulsava demônios usando o nome de Jesus sem ele mesmo ser salvo. Então não é o fato em si dele expulsar ou não, é que ele é a palavra de Deus. Entendeu? Porque o cara que usa o nome de Jesus Cristo, ele pode inclusive expulsar o demônio sem ser ele salvo, sem ter ele o Espírito Santo, só pelo poder do nome de Jesus Cristo, conforme a gente viu que acontece na Bíblia. Acontece lá até que chega um demônio e fala: eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas não conheço você. Então não é esse ato, é a própria palavra de Deus ser rejeitada, que é Jesus Cristo. Eu não sei se eles expulsavam os demônios, por mais que eles usam. Bom, pelo que eu me lembro, mas depois a gente olha, se for o caso. Mas ainda assim, em outros textos, Jesus Cristo fala que se as coisas direcionadas a Ele quanto homem, não é um pecado que seria imperdoável. Sim, mas toda a obra dele é a obra do Espírito Santo. Só que qualquer coisa que ele faz e que é através do poder do Espírito Santo, se você fala que é feito através de um poder de um espírito imundo, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo.
Então, assim, a gente quando está aqui, a gente está falando da palavra de Deus, e se alguém vem e fala assim, isso que você está falando sobre a palavra de Deus é obra do maligno, na verdade você está desvirtuando, porque essas pessoas falam isso. Por exemplo, a gente fala assim, olha, homossexualismo é digno de pena de morte, conforme a Bíblia manda. E a pessoa fala assim, olha, isso aí que você está dizendo não é de Deus. Pronto. Nesse ponto, a pessoa já está blasfemando contra o Espírito Santo, porque isso que a gente está falando é a palavra de Deus. Isso. Não tem escapatória disso. Só que assim, se a pessoa aceitar Jesus Cristo, isso não é perdoável. Porque a grande blasfêmia contra o Espírito Santo é negar a obra do Espírito Santo, a salvação. É isso que é imperdoável. Enquanto o cara nega, quantas vezes ele negar, não reconhecer a obra de Deus, vai chegar um ponto que ele vai ser completamente reprovado. Aí não tem salvação dele, não tem mais salvação. Agora, é possível o cara dizer que tudo que eu prego Não sei, porque a pessoa pode falar que você está mentindo, então, mas ela não está necessariamente falando que você está com Satanás. Mas ela pode me acusar. Pode falar. Mas se ela te acusa que você está com Satanás, que essas falas são satânicas, são do diabo, e que o que você tem não é o Espírito de Deus, eu acho difícil. Nunca ninguém falou. Acho difícil essa pessoa voltar a esse ponto mais, até porque é exatamente isso que eu acabo lendo aqui nesse texto. Quando Jesus Cristo manifesta as obras dele, tudo bem, ele manifesta muitas obras. Ali ele fala, por exemplo, quando expulsa Satanás, né? Então ele está falando não necessariamente sobre a vida eterna, está falando sobre a expulsão do demônio. E aí a pessoa está falando para ele o seguinte, você está expulsando os demônios pelos demônios. Jesus Cristo está falando, não, estou expulsando pelo poder de Deus. Quando ele fala aqui, por exemplo... Ele fala a parábola de amarrar o valente. Essa é a parábola. É comumente utilizada no sentido de que você precisa amarrar o demônio. Tem que amarrar o que já está amarrado. Não, isso é usado hoje em dia. Só que é o contrário. Não é o demônio e o valente. O demônio é o bandido, o criminoso. O valente é o próprio Espírito Santo. Então, o valente está tentando amarrar o Espírito Santo. Não, nessa parábola aqui, o valente é o Espírito Santo quando Jesus Cristo faz referência. Mas é uma parábola. Então, ela alcança alguns pontos. Então, por exemplo, o que está sendo dito no meu entendimento aqui? Primeiro, como é uma parábola, ele está falando o seguinte. Se a gente entra numa casa de alguém e tem lá um valente guardando a casa, primeiro você precisa amarrar o valente para poder fazer o que você tem que fazer. Então você precisa ser mais forte do que o valente. Só que como eu tenho o Espírito Santo de Deus, Jesus falando, e eu também, como eu tenho o Espírito Santo de Deus, ninguém pode ser mais valente do que esse valente. Então, seria impossível para alguém dominar sobre o Espírito Santo e vencê-lo e tirar isso que eu tenho, né? Que é o Espírito Santo de Deus. Perdi o texto, está aqui. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, então roubará a sua casa. Então, a nossa casa, o nosso templo, que é o nosso corpo, onde habita o Espírito Santo, não pode ser roubado por Satanás. Sim. Beleza? Então, esse templo não pode ser destruído. No final das contas, pode ser destruído o templo criado com ouro, com coisas do mundo, mas não o templo de Deus. Não o templo do Espírito Santo, de Deus que habita em nós, que somos crentes, que somos salvos. Enfim. Agora eu me perdi no que eu estava argumentando. Não, é isso mesmo. Nós, como valentes, nós, que você está falando, nós somos mais valentes que o diabo. Isso não pode ser. Aonde está querendo chegar a você? Antes disso, né? O que eu estava argumentando antes disso? Enfim. Bom, me perdi. Tá bom. Você procurou o texto aí? Estou procurando. Acho que achei. Realmente. Pelo que eu me recordo, eles não conseguem expulsar. Eles tentam. Tentavam. E aí eles não conseguiam, porque Satanás não pode expulsar ninguém. Satanás ele é o mais poderoso daqui. Eu acho que a grande questão do texto é essa. Satanás ele é o mais poderoso daqui.
Sim. O príncipe desse mundo. Sim. Ninguém expulsa Satanás se não for pelo Espírito Santo de Deus. Se não vier um valente mais forte, e aí é exatamente o que você está falando nesse texto. Esse valente mais forte é o próprio Espírito Santo de Deus. Ninguém é mais forte que o Espírito Santo. Mas entre nós aqui, nenhum espírito de homem pode ser mais forte que Satanás. Então, Satanás não se levantaria contra ele mesmo para poder dividir o reino dele. Isso que Jesus Cristo falou em cima. Sim. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, mas antes tem fim. O que vai acontecer? Vai se destruir? Ele não faria isso. Então precisa de alguém mais forte para poder expulsar Satanás. Quem é mais forte é o Espírito Santo de Deus, que é o que Jesus Cristo está dizendo. Eu tenho o Espírito Santo de Deus, por isso eu posso expulsar Satanás. Porque ele é o maior valente de todos. Não tem ninguém mais valente que o Espírito Santo de Deus. É o que Jesus Cristo está falando aqui. E aí ele fala, na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e toda a sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo. Porque diziam, tem espírito imundo. Aqui eu gosto desse texto porque ele diz assim, porque diziam, tem espírito imundo. Então ele está dizendo que a forma como Jesus Cristo expulsa os demônios é pelo espírito imundo que ele tem. E aí Jesus Cristo esclarece que não tem nada a ver com isso. Eu tenho o Espírito Santo de Deus e ele é o mais valente de todos. E se você blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, esse não vai ter perdão. Né? Qualquer blasfêmia ou outra é perdoada, mas essa blasfêmia não é perdoada. Né? Bom, enfim. Chegaram então seus irmãos e sua mãe. A gente ficou com alguma questão nesse ponto? Eu verifico, mas vamos avançar. Bom, tá. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar, e a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Só para deixar uma coisa clara, para quem puder vir a ouvir em algum momento, o pastor Francisco falou que talvez tenha ficado algum ponto, mas deixa que depois deixa para lá e segue em frente, mas só para deixar isso bem claro, isso nunca fica para lá. A gente fica depois voltando nos textos, vai para frente, vai para trás. Isso. Aqui é uma leitura rápida, então a gente não vai se prender esse ponto agora, mas eu tenho certeza que a gente vai ficar batendo esse texto. Vem uma pregação sobre isso, provavelmente. A gente daqui a pouco começa, no dia seguinte, normalmente assim, eu mando um monte de texto para o pastor Francisco, ele manda um monte de texto, a gente fica debatendo isso. E normalmente a gente percebe que a gente está entendendo, falando a mesma coisa de forma diferente. Mas tudo bem. Nem sei se a gente chegou nesse ponto, na verdade, hoje, mas, enfim, como houve esse pontinho aí, talvez a gente precise voltar nele depois. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então, primeiro, o que eu acho interessante aí, tudo bem que as pessoas dizem, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, mas ninguém fala de seu pai, até porque se fosse esse o caso, Jesus Cristo falaria claramente que o pai dele é Deus, pai que não tem outro pai, até porque ele fala isso, né? Você não tem outro pai. E falou claramente que não. Eu quero dizer que ninguém aqui tentou vos dizer que seu pai está lá fora, nem nada do tipo, né? Mas mãe e irmãos, Jesus Cristo deixa muito claro que irmãos e mãe dele são aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Que a gente deve honrar nosso pai e nossa mãe, independente de qualquer coisa, sim, a gente deve honrar nosso pai e nossa mãe, porque a Bíblia manda que a gente faça isso para que se prolongue os seus dias, para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Beleza. Mas a quem a gente de fato deve olhar no mundo aí fora são nossa mãe, irmãos e irmãs em Cristo, aqueles que são salvos, que são de fato nossa família. Esses são aqueles a quem a gente dá mais atenção, a quem a gente cuida mais, a quem a gente está mais próximo, quem está mais próximo de nós e quem a gente quer mais próximo da gente. Né? Um detalhe, que você agir como cristão, genuíno, seguir a Bíblia, você honra seu pai e sua mãe mais do que obedecendo ou atendendo ao seu pai e sua mãe. Uhum. Então, seguir, atender as pessoas que precisam da igreja, ou pregar a palavra, ganhar almas, indo contra as vezes do pai e mãe, é honrar o seu pai e sua mãe.
Então aqui, por exemplo, nesse exemplo, Jesus Cristo estava provavelmente honrando mais a mãe e os irmãos dele, mostrando para eles o que importa na realidade, do que se ele tivesse parado tudo, tivesse lá a falar com eles, por exemplo. Porque se o seu pai lhe pedir algo antibíblico, e você vier a fazer, você está desonrando seu pai. Então, é isso. Então, fazer a vontade de Deus, isso é o que nós temos que fazer. E honrar a nossos pais e nossas mães, fazendo inclusive a vontade de Deus. E é óbvio, há o corpo de Cristo, que é a igreja, que são os irmãos, irmãs e mães, espiritualmente falando também, né? E só pode fazer a vontade de Deus aquele que é de Deus. Só pode fazer a vontade de Deus aquele que é de Deus. Apesar de parecer uma observação clara, ela é importantíssima. Aqueles que não são de Deus não podem fazer a vontade de Deus. Ainda que faça algo aparentemente bom, é mal. Exatamente. Ainda que faça alguma coisa que todo mundo olhe, pô, esse cara aí, ou essa mulher faz as coisas que Deus, mas não tem o Espírito Santo de Deus, não é salvo, não prega a verdade de Deus, não está fazendo a vontade de Deus claramente, está fora da vontade de Deus. Então, beleza. Então é isso. Marcos capítulo 3.